Em casa, nos acompanhando aí ao vivo, através do Facebook. Glória a Deus, dando continuidade a essa série de ministrações. Irmãos, que tema é esse? Amém? Pode ir? Amém. Glória a Deus. A volta, preparando a volta de Cristo. Desafiador falar sobre isso, porque não sei se você, assim como eu, tem curiosidade de quando Jesus vai voltar. Quantos aqui gostariam de saber o dia da volta de Jesus? Oh, pouca gente. Vocês são curiosos, não, gente? Eu sou. É um tema que me intriga, é um tema que me instiga, inclusive, a estudar, mas vou confessar para vocês que é um tema dificílimo. A escatologia, existem várias teorias, vários métodos de se estudar a escatologia, é muito simbolismo, é muito detalhe, e são várias formas de se pensar isso. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração enquanto eu estudava a respeito do que eu ia compartilhar com vocês nessa noite, foi que a gente está perdendo muito tempo em detalhes que não são tão relevantes assim para nós como igreja. Ao invés de nos dedicarmos ao que é relevante, estamos nos distraindo com coisas que não são relevantes para nós. Pastor, mas não é importante? É importantíssimo você ter uma ideia, você saber o que é escatologia, quais são os sinais, isso é importantíssimo, mas você não deve se prender a esses detalhes e não deve procurar entender ou procurar buscar saber apenas o dia que Jesus irá voltar. Porque Jesus mesmo disse que este dia, o dia da volta dele, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai o sabe. É só Deus que sabe o dia da volta. Então, a gente pode gastar tempo e mais tempo, investir tempo em estudo, que nós não vamos conseguir afirmar com 100% de certeza qual é o dia da volta de Cristo. E a gente e é isso que nos move, às vezes, quando ouvimos esse tema, a volta de Cristo. Quando é a volta de Jesus? Mas o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que muito mais importante do que saber é entender que Ele vai voltar, é ter a certeza de que Ele vai voltar e se preparar para esta volta. Amém? Então, dando continuidade à ministração, à série, que foi iniciada na semana passada, abre, por favor, a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24. Eu vou ler a partir do verso 45. Todos acharam? Amém? Acompanhe comigo, por favor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo dizer consigo, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém?
Eu queria orar com você mais uma vez, amém? Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. E eu te peço que o Teu Espírito Santo me conduza, Senhor, nas palavras, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a falar conosco, Senhor meu Deus. Te peço, traz a iluminação ao Teu povo, leva cativo a nossa mente, dai-nos entendimento, Senhor Pai, daquilo que Tu tens para nós. Porque queremos não apenas saber da sua volta, mas queremos ter a convicção e nós queremos ter o amor na esperança da sua volta. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos uma parábola em que Jesus, na verdade, ele vem construindo um raciocínio, trazendo ali no sermão dos últimos dias, do que haveria de acontecer nos últimos dias. E aí ele chega nesse momento em Mateus capítulo 24, a partir do verso 45, ele está fazendo uma transição de pensamento, e ele traz então uma parábola que se inicia com uma pergunta. Não é uma afirmação, mas é uma pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? E é um ponto de interrogação, não é uma afirmação. Isso daqui, esse texto, ele também nós podemos encontrá-lo no livro de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso 41, que se inicia com uma pergunta de Pedro. Pedro, ele faz uma pergunta a Jesus, porque Jesus acerca das coisas que iriam acontecer, e Pedro faz a seguinte pergunta: Senhor, isso é apenas para nós, os discípulos, ou o Senhor está dizendo para todos? Ou serve para a multidão, ou serve para todas essas pessoas que estão te ouvindo? É uma pergunta, é uma indagação de Pedro, e Jesus ele responde com uma outra pergunta. E é interessante que isso acontece várias vezes. Várias e várias passagens, quando Jesus ele é indagado sobre algo, Jesus, ao invés de lhe trazer a resposta, é assim, ele leva a pessoa a um pensamento através de uma outra pergunta. Ele responde com uma interrogação. Ou seja, ele faz com que a pessoa que trouxe a dúvida raciocine sobre aquilo que ela está em dúvida. Amém? Está dando para entender? E nesse caso não é diferente, ele faz uma pergunta: quem será o servo fiel e prudente? Duas qualidades desse servo que o Senhor vai constituir sobre a governança. Quem será esse que o Senhor vai deixar tomando conta dos seus servos, tomando conta da sua casa, tomando conta da sua empresa, da sua administração? Quem é este que é o prudente? Quem é este que é o fiel? Quem é este que vai trazer o alimento ou que vai trazer a provisão no tempo oportuno? E aí eu separei a ministração de hoje em 3 partes, para a gente poder entender o que Jesus está passando, ou que eu tento entender através disso que acabamos de ler. Separei a ministração em 3 partes. A primeira, a conscientização. A segunda, a missão. A terceira, expectativa. Eu vou começar com conscientização, porque eu iniciei dizendo, mais importante do que saber o dia que Jesus vai voltar, é ter a convicção e a certeza de que Ele vai voltar. Amém? O problema é que nós estamos vivendo, e o tempo para uns passa mais rápido, para outros não tão rápido assim, mas essa notícia de que Jesus vai voltar parece que cada vez mais se esfria dentro da igreja. Parece que não há mais a expectativa dessa volta, não há mais, a igreja não aguarda mais com tanta convicção de que Jesus vai voltar. Porque os nossos antepassados diziam isso. Eu vejo muita gente dizer assim: pastor, minha avó, minha bisavó
já dizia que Jesus ia voltar, mas ele ainda não voltou. Esse negócio aí de que ele vai voltar é meio assim. Então a gente acha que no nosso cronológico, no nosso contar de tempos, parece que Jesus nos esqueceu e parece que a promessa de que ele vai voltar ficou muito distante. E isso faz com que a gente tenha a sensação de que não vai acontecer nos nossos dias. De que isso é para uma outra geração ou mais para frente. Que isso não vai acontecer agora. Isso não é algo novo, esse pensamento. Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, ele diz: o que houve com a promessa desta vinda? Ele faz essa indagação: o que aconteceu com essa promessa de que Jesus vai voltar? Aonde está isso acontecendo? E eu quero convidar você a entender algumas coisas. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1. Irmãos, eu anotei, eu vou confessar algo para vocês. Eu estou muito nervoso. Eu vinha comentando com a minha esposa que talvez hoje seja o dia que eu esteja mais nervoso para compartilhar a palavra do Senhor, mas não por falta de preparo. É porque quando você lê Mateus ele é tão rico que parece que a palavra salta e ela explode na sua cabeça, e aí você começa a traçar várias linhas de pensamento. E aí eu desenvolvi uma ministração que aí depois eu disse: não é assim, vai ser assado. E aí eu refiz e fiz de novo. E isso que eu estou trazendo para vocês foi escrito agora. E eu confesso que está difícil até de entender a minha letra. Mas o Espírito Santo vai se encarregar de distribuir a porção para o seu coração, amém? Mas por que é importante a conscientização dessa volta? Para poder entender essa parábola, para poder entender quem é este servo fiel e prudente, e o porquê ele tem que estar preparado e guardar os seus dons, nós temos que entender e se conscientizar de que isso vai acontecer. A volta de Jesus é algo eminente, é uma promessa. Vai acontecer. Amém? E olha só a história que narra o livro de Atos, capítulo de número 1, a partir do verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que se traz respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste, porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que vós foi recebido em cima dos céus, há de vir assim como para os céus o vistes ir.
Aqui Jesus ele passa 40 dias falando acerca do reino de Deus, o que era o reino de Deus e essas coisas pertinentes ao reino de Deus. Porém, os discípulos entenderam literalmente e fisicamente que Jesus ia restabelecer um reino aqui na terra. Então eles perguntam: Senhor, quando é isso? Você vai restabelecer este reinado? Israel vai voltar a ser um reino triunfante, um reino grandioso, glorioso na terra? E aí Jesus diz que não pertence a eles saber este tempo. Ou seja, não é isso que vocês têm que se prender. Vocês não devem estar presos quando isso vai acontecer. Vocês não devem se prender a estes detalhes. Mas vocês vão receber virtude, poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, muito mais importante do que saber estas coisas, ou estar ciente de quando Jesus vai voltar, é saber que existe um propósito na volta dele, e que você, quando descobriu que ele vai voltar, quando você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Senhor, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus, e então você foi batizado com o Espírito Santo, recebendo virtude, recebendo poder. Para quê? Para testemunhar de Jesus. Ou seja, mais importante do que ter uma data estabelecida é você ser testemunha dele. É você testemunhar de Jesus e dizer: olha, Jesus, ele vai voltar. E foi ele que nos salvou, foi ele que nos redimiu, foi ele que nos trouxe a paz. Amém? Então, o que o próprio Senhor Jesus está dizendo é isso. É isso, não se prenda ao tempo, não tente se prender ao cronológico. Não se prenda ao literal, não se prenda quando ou o que vai acontecer. Mas saiba que vai vir uma virtude, um poder para te fazer testemunho. E é este o servo que eu enxergo na parábola dele. É o servo fiel e prudente, é o servo que recebeu esta virtude para testemunhar dele, para trazer o alimento no tempo oportuno. Porque quem recebe o Espírito Santo, irmão, quem tem o Espírito Santo dentro de si, ele não se prende, ele quer falar de Jesus, ele quer falar de quem o amou, ele quer falar de quem o trouxe redenção. É isso que um crente ou um cristão cheio do Espírito Santo é movido a fazer. É compartilhar as boas novas. É trazer que existiu um homem que morreu no nosso lugar, ou que pagou a nossa dívida, para que hoje nós tivéssemos paz, para aguardar a vinda dele. Está dando para entender? Porque quando você está em paz com Cristo, você não se preocupa quando ele voltar, porque pode ser agora, como pode ser amanhã, como pode ser daqui 20 anos. O que está dizendo também, os varões que estavam ali do lado dos discípulos, disse: assim como vocês viram Jesus subindo, assim vocês também verão Jesus vindo dos céus. Ou seja, a expectativa tem que ser: ele foi, mas ele vai voltar. E a boa nova é essa, meu irmão. O servo fiel e prudente é aquele que traz o alimento no tempo oportuno. É que alimenta os seus conservos. É aquele que traz em si a essência de que tem ou aquela jabuticaba, ou não sei, a fruta que você gosta. Aquela fruta, ela não te pertence. Ela está num terreno de alguém. Essa fruta é de alguém. Amém? E aí você vai e fica cobiçando aquela fruta. E aí você pensa consigo mesmo: poxa, tem tanta manga nesse pé, que se eu tirar uma manga, não vai fazer falta para o dono. É uma manga. Só que essa manga não te pertence. Então você estende a mão, e quando você está para pegar essa manga, Jesus volta.
E aí, professora de escola bíblica, o que acontece? Eu fico, eu vou, eu sou salvo, eu não sou salvo, e aí ela tinha que rebolar no bambolê para poder responder, porque qualquer resposta que ela dava, a gente retrucava com outra pergunta e confundia mais. Para você ver que o nosso pensamento está sempre atrelado que a minha salvação depende daquilo que eu vou fazer. E é por isso que é importante a conscientização. Quando você sabe que Jesus vai voltar, e você entende que não é através do que você faz para ser salvo, e sim pelo que ele já fez, você se prepara não por obrigação de estar seguindo um conjunto de regras ou um conjunto de éticas que te estabelecem como cristão ou não. Você se prepara para a volta de Cristo com amor e expectativa na volta dele. E aí você vive condizente com esta salvação que você sabe que não merecia, que você sabe que você não é digno de receber essa salvação e que você não merecia ela, mas alguém pagou esse preço e ele vai voltar para te buscar. E aí você se prepara para essa volta, para isso, com essa expectativa de que um dia você vai encontrar o seu Redentor, aquele que pagou o preço no seu lugar, e você vai poder dar um abraço nele e mostrar toda a sua gratidão e amor pela vida dele. E não somente para cumprir e ser um bom administrador, ou ser um bom servo fiel à prática e à ética. Há algumas semanas atrás a gente teve um encontro de homens, eu estava ministrando, quando Paulo diz que sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E muitas vezes a gente entende que ser imitador de Paulo é ser aquele que é CDF, aquele que devora as escrituras, é que decora e sabe de cor e salteado as leis, é aquele que onde passa a sua sombra traz cura, o teco do avental traz cura, é aquele que fala e as coisas acontecem. E ser imitador de Paulo é ser imitador de Cristo naquelas coisas grandes que Jesus fez e coisas grandes que Paulo faz, mas quando na verdade o que Paulo está dizendo é: sede meus imitadores naquilo que eu me esvaziei para ser igual a Cristo. Eu não vivo mais, mas quem vive em mim é Cristo. Aquilo que eu não, o bem que eu quero praticar, esse eu não consigo, mas o mal, esse mal que eu não quero, esse eu pratico. Meu Deus, quem me livrará desse agouro? Quem vai me livrar? Graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que através dele nos salvou e nos redimiu. E ele entende que é isso, ele se esvaziou para ser igual a Cristo, que não usurpando, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas se esvaziou da sua glória, abriu mão da sua glória para se tornar igual, semelhante ao homem e mostrar: olha, é possível viver uma vida de amor ao Pai. Muito mais do que fazer milagres, sinais e prodígios, Jesus mostrou como ser um filho que vive amando, apaixonado pelos propósitos e por este Pai tão amoroso. Tanto que ele demonstra isso, tanto o grande amor que Jesus tinha por Deus, que ele chega e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas olha, não leve em consideração a minha vontade, não. Cumpre em mim o seu propósito, faz em mim a sua vontade. Eu às vezes arrumo algumas discussões, e um tempo atrás eu disse assim: Jesus não amou o mundo. E aí o pessoal quebra o pau, fala: você está louco? Você é maluco, pastor, você não pode falar uma coisa dessa. Claro que Jesus, em sendo Deus, 100% humano, ele amou o mundo. Mas a palavra diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus abre mão da sua vontade, ele está dizendo: não, eu amo o mundo. Ele está dizendo: Pai, eu amo você. E aquilo que é importante para o Senhor é mais importante do que a minha vontade. E é nisso que Paulo está dizendo: sede meus imitadores. Sabe por quê? Porque, olha, para mim tanto faz estar vivo, estar morto. Se tenho importância, se ainda sou relevante nessa terra, que Deus me permita. Mas se não sou mais relevante, que Deus me leve para perto dele. Paulo entendeu o que era ser um servo fiel e prudente.
é abrir mão de todos os seus direitos, é abrir mão de saber que quando uma pessoa te trai, você tem todo o direito de não olhar mais para esta pessoa, não confiar mais nessa pessoa. Porém, quando você diz que Cristo vive em você, você abre mão desse direito e diz assim: por mais que você possa me trair, por mais que você possa me abandonar, por mais que você me negue, por mais que você seja contrário a tudo aquilo que eu acredito que eu tenha direito, eu ainda vou fazer, porque eu amo o Pai. Amém? Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. E aí você tem que entender que você, através disso, depois que você recebe a virtude do Espírito Santo, e que você não tem que se prender a detalhes, mais uma vez eu digo, é complicado pregar agora, depois desse forfé que aconteceu na internet, né, a confusão que deu do pastor Ed René. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, e a ministração vai ficar gravada para a internet, porque às vezes a gente constrói um raciocínio e às vezes o que a gente está falando está dentro do nosso raciocínio, mas talvez as pessoas não entendam da mesma maneira que você está falando. Sabe, é uma covardia o que fazem com o Ed René na internet. O cara faz uma pregação de 50 minutos e pega um trecho de 5 minutos, que é a conclusão de um raciocínio, e usam isso contra ele sem entender o que ele está dizendo. E ao invés de ser compreensivos e perguntar: pastor, o que você quis dizer com isso? Olha, eu não entendi o que você quis dizer, ou será que eu entendi, eu estou entendendo dessa maneira, foi isso que você quis dizer? Não, as pessoas apedrejam, condenam, xingam, chama de herege. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a ministração fica na internet por conta disso. Não que eu não tenha convicção do que eu estou falando, mas às vezes é o que eu estou dizendo. Eu construo um raciocínio e estou tentando levar você a este mesmo raciocínio. E talvez algumas pessoas não acompanhem isso. Mas quando nós recebemos essa virtude do Espírito Santo, nós entendemos que nós fazemos parte agora de um propósito. Amém? A partir deste momento que eu entendo, tenho uma consciência de que Jesus vai voltar, eu tenho o Espírito Santo, me tornei um servo fiel e prudente, eu entendo que agora eu faço parte de um propósito, ou um corpo. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 27. Diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tende todos o dom da cura? Falam todas as diversidades de língua? Interpretam todos os dons? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E esse propósito que eu disse, quando entendemos que fazemos parte de um propósito, nós fazemos parte de um corpo, chamado corpo de Cristo. Amém? Eu entendo da seguinte maneira, não sei se você concorda comigo, nós vivemos num país onde você é livre para pensar e entender da forma que você quiser. Uns entendem e leem a Bíblia segundo Calvino, outros são arminianos e interpretam a Bíblia de outra maneira, uns presbiterianos, batistas,
Cada um interpreta a Bíblia segundo aquilo que foi ensinado. Mas eu entendo que eu fui dado para a igreja. Eu fui dado para esta igreja, inclusive. Lá em Efésios diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, doutores, evangelistas, que é a base da doutrina apostólica. E em Atos também diz que depois que aconteceu o grande descer do Espírito Santo, Deus ele ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então eu entendo, segundo esses duas passagens, que Deus é que nos dá para um lugar com um propósito. Então eu creio que Deus me deu para Efrata, amém? Você crê que Deus te deu para Efrata? Amém. Então você tem que entender que você tem um propósito. Deus não te deu para Efrata simplesmente para você estar na Efrata. Mas, pastor, já existe um apóstolo. Amém. Pastor, já existe o pastor. Amém. Já existe os profetas. Amém. Mas aí está dizendo que há uma variedade de dons e nem todos são iguais uns dos outros. Mas que é necessário ter uma variedade de dons na igreja. Para quê? Porque aí vai completar, o escritor de Efésios completa, dizendo que é para a edificação dos santos. Então, se Deus te deu para este lugar, é para que você use o dom que Ele te deu para a edificação dos santos. Ou seja, se você entende que Deus te deu para este lugar, você é importante para a edificação deste corpo. Amém? Você tem convicção de que você é importante no lugar que você está? Ah, não, pastor, ninguém liga para mim. Ah, não, ninguém me nota, pastor. Eu entro, saio, ninguém nem me cumprimenta. Ah, ninguém me dá atenção. Nunca tem oportunidade para falar no microfone. Irmão, tem gente que vai ser chamado para falar no microfone, tem gente que vai ser chamado para falar em segredo. Tem gente que é confiável e você pode se abrir sobre qualquer assunto, que aquilo vai acontecer ali e vai morrer. E ela é importante para aquilo, para poder te ouvir, para poder compartilhar sentimentos. Tem pessoas que estão na igreja para exercer o seu dom, e aí você tem que entender qual é o seu dom, e entender, eu sou importante. Por quê? Porque Deus me deu para este lugar. E aí quando você entende isso, se conscientizou de que você faz parte de um corpo, que foi Deus mesmo que te inseriu nele, que você é importante para a edificação dos santos, e aí você se conscientizou que existe uma volta, e essa volta você não sabe quando vai acontecer, você tem que, no mínimo, ser fiel e prudente às suas convicções, e exercer aquilo com o qual você foi chamado para fazer. Porque enquanto você... 9. Enquanto você... Fico preocupado, apóstolo. Calma, vou terminar da meia-noite, já falei. Falei, pessoal, faz tudo antes, que aí eu fico livre para pregar até amanhã. Não tem problema não. O pessoal já toma café e vai trabalhar. Você tem que estar convicto dessas coisas. Eu sei que é muita informação, meu irmão, mas se você conseguir ligar esses pontos que eu estou trazendo para você, você vai sair daqui com a consciência de que você é importante para preparar o corpo de Cristo para a volta dele. Irmãos, um tempo atrás, eu assisti uma ministração de um evangelista, eu não vou lembrar o nome dele, porque, como alguns já sabem, o pastor aqui não tem memória, tem uma vaga lembrança. Então, não vou lembrar o nome dele, mas ele pregou no Bola de Neve. E ele diz o seguinte, ele falou que ele foi para os confins, ele foi para o Alasca viver com os esquimós, ele foi para a Amazônia viver com os índios, ele foi para a África para pregar para aquelas tribos menos acessíveis, correndo risco de vida com canibalismo e tudo mais. Mas por quê? Porque quando ele tinha 16 anos, ele fez a seguinte pergunta para o pastor dele: pastor, quando Jesus vai voltar? E aí o pastor dele disse assim: em breve. Não, mas em breve quando? Aí ele falou assim: quando eu não sei te dizer não.
Mas uma das coisas, uma das características que vão marcar a volta de Cristo é que o evangelho vai ser pregado nos 4 cantos do mundo, para toda criatura. Quando todo mundo ouvir falar de Jesus, aí Jesus vai voltar. E aí ele ouviu aquilo e ele falou assim: rapaz, mas vai demorar muito para Jesus voltar, porque é muita gente. É muito canto, tem lugar que nem telefone tem, como é que eu vou fazer isso? Aí o pastor dele falou assim: então corre você para acelerar a volta de Cristo, porque quanto antes você for pregar nos confins da terra, mais cedo Jesus volta. E aí aquilo impactou a minha vida, por quê? Porque aquele homem saiu pregando desesperadamente para falar do amor de Deus através de Jesus Cristo, mas não porque ele estava com medo da volta, e às vezes pode pegar ele desprevenido, não, porque ele justamente tinha expectativa e gostaria que aquela vinda, que a vinda de Jesus acontecesse para ele. E através desse amor ele resolveu acelerar as coisas, a ir e causar, né, vamos dizer assim, se é que é possível, acelerar a volta de Jesus. E aí ele entendeu que ele era responsável e ele saiu pregando para tudo quanto é lado. E essa consciência muitas vezes falta para nós dentro da igreja, porque parece que a gente vive um culto após o outro, parecendo que é apenas mais um culto, quando na verdade pode ser o último culto. Quando na verdade pode ser que seja o seu último culto, ou o meu último culto. E aí me leva a pensar que se nós, principalmente os brasileiros, se nós soubéssemos o dia que Jesus vai voltar, não ia dar muito certo. Porque a gente ia deixar tudo para a última hora. É ou não é? Tudo, irmão. Pode ser a coisa mais importante. O brasileiro chega aos 45 do segundo tempo. É impressionante. Eu me lembro um tempo atrás, que no dia 25 de dezembro, a minha abençoada, né, a costela que Deus me deu, a gente não ia se presentear, mas naquele dia ela fez beicinho e ela queria uma blusinha, não lembro o que era. E aí eu saí no dia 25, e as lojas iam fechar acho que 1h da tarde, e eu saí de casa, era tipo meio-dia. E aí eu queria achar algum lugar aberto. É assim que a gente vive. Quando a gente sabe que é aquela hora, parece que a gente fala, não, a gente tem tempo. Ah, vai demorar ainda. Dá tempo de chegar. A minha esposa briga comigo às vezes porque eu não gosto de marcar 2 compromissos no mesmo dia. Então, por exemplo, ela fala assim, vai ter que levar o Felipe na terapia e depois você vai ter que ir buscar não sei quem em tal lugar. Não, ou é um ou é outro. Não, mas dá tempo. Não é um, é outro. Eu não vou conseguir fazer os 2. Ou eu vou chegar atrasado em um. Eu não vou dar conta. Eu sou assim, eu sou meio perdido no tempo. Mas tem brasileiro que faz isso de propósito, irmão. Você vê no Enem? Quem já fez a prova do Enem aí? Todo ano é a mesma coisa. Todo ano fala, gente, chega mais cedo, gente, nananã, gente, nananã. E aí tem gente, o jornal ele vai lá, faz a filmagem do portão se fechando e um monte de nego ficando para fora. Aí fala, não, eu me preparei durante 1 ano, irmão, era se preparar um dia antes, você não conseguiu. Então, se a gente soubesse o dia certo, não ia funcionar. Não ia dar certo. Você ia deixar para fazer as coisas na última hora. Então, para de pensar quando Jesus vai voltar e comece a agir como se ele vai voltar daqui a pouco. Comece a exercer o seu ministério agora, porque Jesus pode voltar daqui a pouco. Seja fiel às suas convicções. Seja prudente naquilo que você foi chamado para fazer e comece a exercer a edificação dos santos. E seja esse servo fiel e prudente que traz alimento. Porque eu estou cansado de ver gente dentro da igreja matando um ao outro. Pastor, mas não teve nenhuma facada, nenhum tiro. Não. Mata aqui. Fala mal um do outro. Olha, você viu que fulano não passou e não me cumprimentou? Ah, mas também ele é mó arrogante. Matou a pessoa dentro do coração.
Quando uma pessoa chegar para você, nossa, você viu, fulano passou e nem me cumprimentou, irmão, às vezes ele nem te viu, às vezes ele é míope, às vezes ele não enxerga bem. Não, mas ele olhou para minha cara, irmão, às vezes eu olho para a pessoa e não lembro o nome dela. Tem nada mais constrangedor do que uma pessoa chega na minha frente e fala assim, lembra de mim? Nossa, irmão. E eu fico, lembro? Pastor, mas você está aqui todo culto, você me olha, às vezes, irmão, você passa batido, despercebido, você vai se ferir, aí você vai tentar buscar consolo numa palavra amiga e a pessoa vai e te assassina. Isso é edificar? Isso é trazer alimento? Para de perder tempo pensando, olha, não, porque vamos, não que isso não seja importante, tá, irmãos? Organização é super importante, mas acho que a gente às vezes supervaloriza algumas coisas. Porque tem que ser assim o louvor, mecânico, porque tem que ser cronometrado. Irmão, dá vazão ao Espírito. Deus te chamou para ministrar um louvor, então ministra. Dá lugar ao Espírito Santo, deixa Ele te usar naquilo que Ele te chamou e te capacitou para fazer, e seja usado para edificar os santos. Eu estava nervoso ali antes de subir aqui, e estou nervoso aqui ainda, mas estava ali nervoso, e aí eu comecei a olhar a Gi dançar. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que alguém vê a Gi dançando? Ou só eu que fico olhando ela dançar aqui? Porque às vezes eu olho para trás e o pessoal está assim. Eu falo, nossa, a Gi fica ali dançando, ninguém dá nem atenção para ela. Às vezes o pessoal até apaga a luz, né? Tadinho da Gi. Coitadinho da Gi. E aí o Espírito Santo falou assim, ela não está dançando, ela está ministrando a dança. Ela está ministrando a dança através dos gestos. Ela está demonstrando o louvor através do gesto para você e levando aquilo a qual ela foi chamada para edificar o santo. Isso me trouxe paz. Porque se ela está exercendo o que ela foi chamada para edificar o santo, ela tem a consciência de que Jesus vai voltar daqui a pouco. E se não tem, vai ter agora. Amém? Então, irmão, você que se conscientizou, você descobre que agora você tem uma missão. Que missão é essa? Testemunhar Jesus. Pastor, mas qual o testemunho que eu conto? Aquele que eu fui na padaria e dei R$10 e o cara me voltou 50. E aí eu fiquei, ao invés com menos de R$10, eu fiquei com R$50 no bolso. É Deus provendo na minha vida. Ou é testemunhar de que Jesus morreu, Ele ressuscitou e um dia Ele vai voltar. Jesus morreu e ressuscitou e Ele me encontrou. Eu estava perdido, eu estava falido, eu estava morto, entregue aos meus pecados e à minha sujeira. E diz a palavra que a minha justiça é trapo de imundícia perto do Senhor. Estava sujo e perdido. E Ele, na sua gloriosa misericórdia, Ele me salvou, me resgatou e me trouxe para a sua maravilhosa luz. É isso que eu tenho que testemunhar da ação transformadora do Espírito Santo, que outrora era pecador perdido e agora é salvo e fala de uma salvação. Irmão, tem que entender o seguinte, igreja é lugar de destino. Você tem que estar convicto de onde você vai. Para onde você vai? Para onde você vai, irmão? Para onde você vai, irmão? Para o céu? Você vai viver com Deus eternamente, na sua glória? Quem você quer levar para lá? A eternidade é tempo bastante você viver longe da pessoa que você ama, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus amigos. É muito tempo. E na verdade, a eternidade não é muito tempo, né? É a ausência do tempo. Você não fica preso no crono. E aí, se você entender que Jesus vai voltar, você vai correr e vai acelerar. E vai querer trazer a pessoa, testemunhar para ela que existe salvação para a vida dela. A gente está testemunhando que há mudança
financeira para as pessoas. A gente está testemunhando que existe mudança, sei lá, no casamento. A gente está testemunhando, olha gente, a pessoa estava na droga, agora é uma nova criatura. Tudo isso é o poder e o agir de Deus. Mas nós estamos se prendendo a isso. E quanto a testemunhar da salvação e da volta de Cristo. Essa é a sua missão, servo fiel e prudente. Alimentar, dar o alimento na hora certa. Amém? Quantos estão entendendo? Dão glória a Deus aí. Aleluia. Espero que a sua convicção esteja aumentando. E junto com ela também aumente o nosso último ponto, que é a expectativa. Amém? Irmãos, mais importante do que saber a cronologia profética é preparar a igreja para o cumprimento da profecia. A expectativa da volta de Cristo tem que ser uma realidade para nós. Mas a expectativa de aprontar o nosso irmão deve ser ainda maior. Quem tem filho ou filha aí? Como era? Eu tenho 3, né? 3 meninos. E quando existe um evento, ou uma festa, ou alguma ocasião assim, que a gente tem que chegar em tal horário, a gente precisa arrumar os pequeninos, ajeitar os pequeninos. Só que aí chega uma determinada idade que eles querem ter vontade própria, querem se montar do mesmo jeito. E aí você fala, tá bom, vai lá e se troca do jeito que você quer. Aí você vai num casamento, que você tem que ir mais social, alguma coisa, e o abençoado quer ir de chinelo, camiseta e bermuda. E aí você fala, não, querido, vamos se arrumar para ir direitinho no ambiente que você vai. E aí você fala, filho, nós vamos no aniversário, vai ser lá na casa da sua avó, um bolinho surpresa, só a família. Aí quer colocar terno e gravata. Quer ir todo arrumadão. Quer ir com a melhor roupa. Aí você fala, filho, vai brincar no barro. Não dá para você ir com essa roupa. Vai com uma roupinha mais assim, é ou não é? Não é assim? Quem tem experiência com filho é assim. Só que enquanto você troca, às vezes o tempo é tão apertado que você começa a correr e aí você gera essa expectativa de arrumar ele bonitinho. Ai, meu filho está tão bonitinho para aquilo. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E apronta ele para poder ir naquela ocasião. E é mais ou menos dessa maneira que nós temos que enxergar o irmão do lado. Eu tenho que ajudá-lo a estar pronto para a volta de Cristo. Mas não para ajudá-lo a cumprir regras e dogmas. Estar pronto no amor e na expectativa de Jesus voltar. Porque te prender numa religião com medo da volta de Cristo. Jesus vai voltar, irmão. Você está pronto? Essa manchete vende. Se você colocar no YouTube o título do vídeo, Jesus está voltando, você está preparado? Vende. Se você colocar, ame a volta de Cristo, aí já não vende tanto assim não. Não é polêmico. Te prender no medo é mais eficaz, porque o medo nos faz ficar mais espertos. Quando eu fiz 17 anos, meu pai me deu uma moto. Olha só que legal, meu pai é um cara, né, responsável. Me deu uma moto. Não tinha nem habilitação ainda. Mas uma coisa ele me disse e eu guardei isso para a minha vida. Ele disse, o dia que você perder o medo de andar de moto, pare de andar de moto. E aí eu disse para ele, por quê? Quando eu perder o medo de andar de moto, pai, eu vou estar mais confiante. É porque eu vou estar melhor. E aí ele disse, e é isso. Quando você está mais confiante, quando você achar que está melhor, você é menos prudente. Você fica mais irresponsável. Porque você acha que você vai conseguir.
O medo te traz barreiras para que você não cometa esse tipo de erro. Te deixa mais alerta. Quem tem medo do escuro aqui, irmão? Ninguém. Agora eu sei um negócio que tem uma galera que vai ter medo. Quem tem medo de barata aí? Também não tem, irmão? Nem quando ela voa? Irmão, não tem ateu quando a barata voa, irmão. Para com isso. A barata voando, enquanto ela está ali, você bate o chinelo, joga um veneninho, beleza. Mas quando ela levanta voo, parece um pterodáctilo, sei lá como é aquele dinossauro que voa. Mas quando você tem um receio dela voar, você vai matar a barata, você vai meio ressabiado. Porque você sabe que a qualquer momento ela pode voar. É o medo te controlando, é o medo te trazendo barreiras. Quem tem medo de altura aqui? Caramba, vocês não têm medo de nada, não é possível. Que glória é essa, meu Deus? Medo de altura alguém tem? Eu não tenho, até o primeiro andar. Depois daí para cima, já fica mais complicado. Mas você sobe lá no Terraço Itália, lá no terraço lá, e se debruça lá no negócio para olhar lá para baixo? Quem tem coragem? Tem coragem? Jeová dos crentes. Eu chegando perto já vou começar a me tremer, irmão. Eu não vou conseguir olhar para baixo. Quem já foi, subiu numa montanha alta que tinha um precipício assim? E aí você olhava para baixo, dá até vertigem. Você fala, misericórdia, Jeová. Se você não tem medo, você vai até a ponta. O risco de cair, quem está na ponta, é menor ou maior de quem não está na ponta? De quem está lá na ponta, não é? A probabilidade daquele cara que está na ponta do precipício escorregar é muito maior do que a minha que estou aqui com medo. Mas o medo me bloqueou. Me fez estar contido. Ele não tinha, ele foi. Às vezes não acontece nada, glória a Deus por isso. Mas para você entender que o medo ele tem um sistema de defesa, ele cria em você um sistema de defesa, ele começa a te podar de algumas coisas. Então a religião, ela tenta te prender com o medo da volta de Cristo, dizendo, você tem que estar preparado para a volta de Cristo. E se Jesus voltar para você agora, irmão? O que você vai fazer? E aí você vive preso nisso, com esse medo, podando tudo e te criando um sistema de proteção. Não posso, não, isso não, isso o quê? Tinha uma pastora, não vou falar o nome dela, lógico, mas que ela falava assim, ouvir música do mundo vai pro inferno. Ouviu música do mundo, tá fadado. E eu falava assim, Jesus, eu trabalho numa loja que toca forró o dia inteiro. É tique, 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 o coquinho batendo o dia todinho. Eu falava, misericórdia. Agora eu vou, Senhor. Agora não tem escapatória, o dia inteiro. Essa música do Satanás. Mas talvez é porque ela tenha medo de ouvir certas músicas e falar, nossa, que legal essa música aí, gostar e sei. E a gente cria esse tipo de mecanismo. Só que isso não pode fazer mais parte daqueles que têm a convicção da volta de Cristo, entenderam que agora tem uma missão e são conscientes disso. Esse medo não pode mais fazer parte da sua vida. Às vezes o pastor perguntava assim, né, na igreja que eu frequentava. Quem tem medo de morrer aí? Aí os varão corajosos, tudo não tem medo não da morte. Não tenho medo não. Aí você ficava sabendo, o irmão fulano tá enfermo, vamos fazer uma visita, uma oração para ele. Aí você ia visitar, o irmão chorava. Eu não vou morrer não quero morrer não, irmão. Irmão, mas você está gripado só. Não, mas aí Deus vai me levar agora. Você falou que não tinha medo da morte agora. E agora você está falando que não quer morrer?
Você não pode se preocupar com esse tipo de coisa, irmão. Jesus voltar agora, voltou, e eu estou nessa expectativa dele voltar. Mas voltar por quê? Porque eu amo a presença dele. E se é bom a presença dele, como diz Paulo, agora eu vejo em partes. Hoje eu só consigo ver em partes a sua glória, mas um dia chegará onde eu verei plenamente a sua glória. E se em partes já é bom, irmãos, imagina a glória total. Se uma gota da glória de Deus já nos satisfaz, imagina quando contemplarmos a sua glória plena e vivermos plenamente com Ele. Se um pouco do abraço do Espírito Santo já nos faz sentir importantes e amados, imagine imersos à presença de Deus, aonde até o sol se esconde. Olha isso, irmão. Veja dessa ótica, comece a entender dessa ótica. A minha expectativa está voltada e baseada no amor que eu tenho por Ele. E não pelo medo, e não porque eu quero que a minha vida não está legal, pastor. Se Jesus voltasse agora, para mim estava bom, porque aí acabava o meu sofrimento. Isso é a maneira de pensar. Pastor, eu estou numa crise que se Jesus volta agora, resolve os meus problemas. É isso a sua expectativa, a resolver os seus problemas? A sua expectativa tem que ser, eu quero ser o primeiro da fila a dar um abraço no Pai. Vai dar maior pau, porque todo mundo vai querer, mas eu quero também. E eu sei que Deus vai abraçar, e vai me beijar, e vai me dar colo. E vai falar, filho, tu chorou, hein? Mas tu era chorão naquela terra, hein? Mas olha, eu enxugo de você todas as lágrimas. Agora não há mais medo, não há lugar para o medo. Não há mais pranto, não há mais dor. Isso está falando coisa boa, pastor. Mas sabe o que é melhor? O pessoal acha assim, porque lá no céu vai ter rua de ouro, mar de cristal. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Rua de ouro? O que é importante e valioso humanamente falando é chão para pisar. Nada perto da glória de Deus. E a volta de Cristo é isso, é nos levar para o Pai. Hoje você contempla em parte. Daqui a pouco você está contemplando a glória plena. E aí um dia, isso soou para mim como um desafio. Eu não sei quantos se lembram, mas há muito tempo atrás o apóstolo estava pregando e ele disse, você não precisa ter apenas expectativas de viver a eternidade. Você pode trazer a eternidade para você hoje. Você não precisa apenas ter a expectativa de que Jesus vai voltar. E Deus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar daqui a pouco. Para você, Jesus já voltou. E aí você vive o amor. Você vive a eternidade. Porque só existe, humanamente falando, só existe uma palavra que seja mais próxima de definir Deus, que é amor. Paulo, ele tenta trazer a definição, logo depois, a gente leu Coríntios 12, 27 e 31, logo depois começa o capítulo 13 de 1 Coríntios, onde Paulo começa a trazer a definição de amor. E aí você vê que ele não está falando da gente, irmão. Porque esse amor que Paulo fala não condiz com o nosso amor. Não chega nem perto do nosso amor. Se você conseguir viver esse amor com o seu filho, parte desse amor com o seu filho é proximidade do que é esse amor que Paulo está falando. E o amor de mãe e filho é algo que pode se comparar ao amor de Deus, mas que você pode usar como símbolo, mas que não se aproxima plenamente deste amor. Então, quando eu entendo isso, irmão, a minha expectativa começa a ter base no amor e não no temor. A minha expectativa troca de lugar. A eternidade troca de lugar. A volta de Cristo para muitos ainda vai acontecer. Que em nome de Jesus para você já aconteça agora. E você viva a volta de Cristo a partir de hoje. Você viva a volta de Cristo a partir de agora. Pastor, mas o que isso tem a ver
com Mateus, você falou do servo fiel, do servo prudente, mas lá também dizia que existe um outro tipo de servo. E existe realmente. Volta lá para Mateus 24. (24, 48). Porém, se aquele mau servo dizer consigo, o meu senhor tarda a vir, ou tarde virá, algumas versões, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e é a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Se você baseia a sua expectativa no medo, apenas no medo, esse versículo se cai muito bem. Se você tem o temor no lugar do amor, esse é o versículo para você aguardar a volta de Cristo. Porque há consequências para o servo mau. Há consequências para quem maltrata os seus conservos. Há consequências duras. Há consequências, se posso dizer assim, cruéis para o servo mau. E aí, a primeira ministração que eu montei, eu ia me prender só nesses versículos. E eu ia usar depois uma sugestão do apóstolo, Mateus 25, a partir do 14, quando fala dos talentos. O servo que recebeu os 5 talentos e multiplicou. Em vez de 5, tinha 10. O outro recebeu 3 e pegou os seus talentos e multiplicou. Tornou ele para 6. Agora, aquele que recebeu 1, esse enterrou e não fez nada com o talento. E aí eu ia me basear no temor para fazer você se conscientizar da volta de Cristo. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Faça eles entenderem que maior é o amor do que o medo. Irmãos, João 13, 35 diz assim: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Deu para entender que você tem que ter a expectativa da volta de Cristo, mas que você faz parte de um corpo e tem uma missão? Você conseguiu entender isso até agora? É que às vezes eu construo o raciocínio, eu não sei se você está conseguindo acompanhar, mas deu para entender que você agora tem uma missão, que é testemunhar a Jesus? E aí João nos ensina qual é o testemunho. Através deste testemunho, todos vão reconhecer. Que testemunho? Quando houver amor uns pelos outros. E aí outra passagem diz que naqueles dias o amor de muitos se esfriaria. Não diz o amor de todos, e sim o amor de muitos. E aí eu traço um paralelo juntamente com essa parábola. Quando há amor uns pelos outros, nós somos servos fiéis e prudentes. Quando o amor se esfria, já não há mais expectativa da volta. Somos os servos maus. Quando o amor sai daquela porta
para fora e não consegue entrar, não faz mais sentido. Porque vamos começar a maltratar uns aos outros, ignorar uns aos outros, humilhar uns aos outros. Ah, porque eu sou o melhor pregador, eu tenho que ter mais oportunidade. Não, porque eu canto melhor e eu tenho que ficar com esse microfone para poder cantar melhor, para vocês ouvirem. Falta de amor. Ah, passou e não me cumprimentou. Ah, eu acho que ele não gosta de mim. É verdade, irmão. O cara é mó arrogante. Falta de amor. Ah, eu não vou na igreja hoje, não. É o pastor Vitor que prega. Ah, não gosto dele pregando, não. Falta de amor. Ah, eu não vou fazer isso, não. É a Letícia que vai ministrar hoje. Não. Falta de amor. Ah, eu não vou mais na igreja Efrata, não. Aquele apóstolo lá só fica falando ensinamento, é palavra. Eu não vou lá, não. Não traz uma palavra de ânimo, não me leva para cima. Falta de amor. Eu posso até não concordar e posso até não gostar do jeito das pessoas. Você é livre para isso. Irmãos, um tempo atrás, eu vou falar para vocês, eu era apaixonado pela ministração do Silas Malafaia. Eu era apaixonado pela ministração do Marco Feliciano. Eu era apaixonado pela ministração do Javes de Alencar. São todos homens de Deus em que eu admiro. São homens de Deus. Para mim são homens de Deus. Mas acabei não concordando mais com o jeito que eles trazem a mensagem, a forma com que eles constroem um pensamento. E comecei a admirar outros homens. E aí eu fui para uma linha mais presbiteriana, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. E aí você é muito calvinista, Aí vai para uma linha mais batista, Neil Barreto, Ed René. Ah, mas aí também eu encontro... Não, você não vai concordar 100% com a pessoa, você não vai amar 100%, você não vai gostar 100%, você não vai falar, não, é ao concurso, meu Deus, tudo que ele faz é perfeito. Não é isso que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz amar-vos uns aos outros. Amar apesar das falhas, amar apesar de que você não concorde, amar apesar de que a pessoa é falha, amar apesar de que você é falho. Amar uns aos outros, independente de qualquer coisa. Nós aprendemos que amar é o quê? Escolha. Então eu escolhi amar a igreja Efrata. Pastor, mas a igreja Efrata é fria. Amo a geladeira. Prefiro o frio do que o calor. Estou suando aqui com esse calor. Irmão, mas eu gosto daquela outra igreja porque é quente. Irmão, amém. Mas eu não posso desrespeitar e eu não posso matar essas pessoas no coração das outras apenas porque eu não concordo 100% com elas. Eu não posso fazer isso porque se faço isso eu não entendo que agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu não entendo que eu preciso fazer parte de um corpo e eu preciso ajudar na edificação deste corpo. Pastor, mas é difícil conviver com os líderes? Irmão, eu não gosto muito da dança, das crianças, a líder das crianças. Não gosto dela. Mas eu amo, tenho que respeitar. Né? Irmã Maria na intercessão. Não gosto da irmã Maria. Eu tenho que amar. Ah, eu não gosto do COI. Ele vem com esse óculos aí. Eu não gosto dele. Anda de bicicleta. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você não tem que gostar das pessoas, você tem que amar. Porque Deus ama. E aí você enxerga ela como Deus enxerga amor. E aí você entende que todo sacrifício que você puder fazer por ela é essencial. Por quê? Porque vai agradar a Deus. E você ama agradar a Deus. A sua expectativa é agradar a Deus. Sabe por quê? Porque um dia Jesus vai voltar.
E aí você está nessa expectativa. Eu quero me alegrar com meu Deus. Eu quero me satisfazer com meu Deus. Eu quero amar aquilo que Deus ama. E por amar aquilo que Deus ama, eu vivo nessa expectativa de amar o meu próximo, de amar e ter amor, porque assim eu testemunho e as pessoas vão reconhecer que ali há um discípulo de Cristo. Amém. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Ufa, terminei. Antes da hora. Viu como dá para fazer? Muito mais leve. Irmãos, o importante não é que você goste da minha ministração. O importante é você sair daqui consciente do que eu falei. Eu construí um pensamento. Quando a gente traz uma ministração, é toda baseada num pensamento. Você tem um texto e você elabora a ideia naquele pensamento e traz as pessoas raciocinando, traz as pessoas a este raciocínio para entenderem aquilo. Esse tem que ser o fio da meada, tem que ser essa a intenção de toda pessoa que vem trazer a palavra de Deus. Mas reconheço que às vezes, entendendo meus pensamentos, nem eu entendo 100%. Então, se ficar alguma dúvida, ou se você não concordar com o que eu falei, irmãos, fique à vontade para me procurar e dizer, pastor, eu não concordo. E a gente vai conversar. A gente vai dialogar. O que eu não quero que aconteça aqui na nossa igreja, a qual eu sou pastor, a qual eu sou responsável para te trazer alimento nessa noite, que você seja uma pessoa que, ao invés de ter palavra de vida e amor, você saia crucificando as pessoas só porque você não concorda com o que ela disse. E às vezes você nem entendeu. E eu falo isso por conta do Ed René, eu amo a vida daquele homem. E por causa de uma frase que ele colocou, de uma conclusão de um raciocínio, crucificaram o cara, velho. Quase lincharam o cara. Você vê lá as redes sociais do cara, as postagens têm 100 comentários, 20 comentários, 30, da conclusão que ele fez de uma pregação, tem 5.000 e tralalá. E dessas 5.000, 4.000 e pouco é xingando o cara. Ah, pastor, mas eu não sei do que ele está falando. Ele falou, e você deve ter visto, se você é crente e acompanha algumas ministrações na internet, ele disse que a Bíblia, da sua forma literal, era insuficiente. E eu concordo. A Bíblia lida literalmente, ela é insuficiente para a nossa compreensão. Agora, quando ela tem a iluminação do Espírito Santo e a revelação e a palavra rema, a Bíblia é a Bíblia completa e suficiente para nossas vidas. E aí ele disse que a Bíblia precisava que nós precisávamos atualizar a Bíblia. E aí muitas pessoas entenderam que nós tínhamos que reescrever a Bíblia. Muitas pessoas entenderam que ele queria atualizar e tirar alguns pontos, mas isso a gente já faz. Ou você vê, olha para o lado aí, vê alguma mulher de véu? Alguma mulher usa véu na Efrata? Se fôssemos ler literalmente o que diz a palavra, nós tínhamos que usar véu. Nós atualizamos a Bíblia. Nós não a reescrevemos. Nós contextualizamos para a nossa realidade. E a nossa teologia, ela é baseada num outro continente. Toda a nossa formação teológica vem da igreja reformada lá na Europa. E a nossa cultura e as nossas vestes, você fala, pastor, mas você está... E eu não quero entrar nesse mérito, nem quero defender ele. Eu só quero dizer o seguinte, você é livre para concordar ou não, mas tenha respeito e amor. E chega em mim e fala, não concordo, ou concordo, não gosto, gostei, não gostei. E a gente conversa numa boa. Amém? Não vamos sair matando uns aos outros. Seja maduro para receber as críticas, mas seja maduro para falar para a pessoa certa. Se algo te incomoda na igreja, chega para a pessoa e diz, olha, isso me incomoda. Mas em amor, em respeito, e tudo vai se resolver. Quando houver desamor entre vós, serão conhecidas como testemunhas de Cristo. Quem quer viver esse testemunho, levanta a mão. Se coloca de pé, por favor. Eu quero orar com você. Estou com expectativa que
você saia daqui nessa noite com essa consciência. Jesus vai voltar. E eu faço parte de um corpo e eu tenho uma missão por isso. Preciso ajudar o meu irmão. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Diga, eu vou te ajudar. Declara aí, irmão. Conta comigo. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, meu irmão. Conta comigo. Conta comigo. Eu vou te ajudar a estarmos prontos nessa expectativa de amor. Que o amor vence. Porque a palavra de Deus diz que o amor ainda triunfa sobre a justiça. Haverá a volta de Cristo e muitos se baseiam, muitos se fixam que a volta de Cristo é o juízo, e vai ser terrível o dia, vai ser para aqueles que não têm expectativa do amor, da manifestação completa do amor. Mas você não é essa pessoa, amém? Quantos aqui têm expectativa de receber esse amor e exercer esse amor sobre as pessoas? Faça um voto. Irmão, só você que quer, coloca a mão no seu coração e faz um voto com Deus. Fala, Espírito Santo, eu quero que minha vida seja baseada no amor e não no medo. Diga, eu quero exercer esse amor porque entendi que o Senhor ama. E se o Senhor ama tanto assim que foi capaz de dar o seu único filho em favor desta pessoa que está aqui do meu lado, eu quero amá-la desta maneira. Eu quero viver este amor pleno. Eu quero exercer este amor, Pai, porque eu entendi que na Sua palavra só existe uma maneira de sermos reconhecidos por todos, que somos testemunhas de Cristo, o Cristo vivo e ressurreto, o eterno, que é amarmos uns aos outros, e que esse amor sobressaia a qualquer coisa, Pai. Mas eu sei que por mais que eu me esforce, por mais que eu use todo o meu intelecto, por mais que eu use toda a minha força, uma hora eu vou falhar, uma hora eu vou errar, uma hora eu vou me descuidar, Senhor. Uma hora eu vou pisar na bola, uma hora eu vou magoar, uma hora eu vou chatear alguém, uma hora eu vou incomodar alguém com as minhas palavras, uma hora eu vou incomodar alguém com a minha presença, Pai. Mas que quando isso acontecer, o Teu Espírito me traga à mente para que eu me conserte e assim possa ser aceita até as minhas ofertas diante do Teu altar. Para que não haja contenda entre nós, para que não haja disputa entre nós, para que não haja mais assassinatos entre nós, para que não haja mais mutilações no Teu corpo. Eu peço a Tua ajuda, Espírito Santo, para viver e compreender este amor. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. E não somente a mim, mas aos meus irmãos que aqui estão nessa noite e desejam fazer esta oração. E desejam no fundo do coração a se esforçar, mas que reconhecem que não são fortes o suficientes para exercer este amor. Mas a Tua palavra, oh Papai, me garante que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E se cremos, assim viveremos. Se creio que essa é a única forma de manifestar e testemunhar a Cristo, isso é possível para nós. Que o seu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Que sejamos
capazes de perdoar e pedirmos perdão. Que sejamos capazes a suportarmos uns aos outros nas nossas falhas, na nossa incapacidade, nas nossas limitações. E que em nós reine o amor, habite o amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado a você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando em sua casa, muito obrigado. Em nome de Jesus, que você crie essa consciência. Espero do fundo do meu coração que a gente viva essa nova realidade. A Neuci estava ministrando aqui o louvor, dizendo que queremos coisas novas. Amém? Se queremos coisas novas, pratiquemos coisas novas. Vamos praticar esse amor incondicional, amor uns aos outros. Amém? Amém? Glória a Deus. Que em nome de Jesus, Ele venha, o nosso Deus, venha te abençoar e te guardar. Que Ele prospere toda a obra de sua mão. Que Ele te dê uma semana rica em experiências com Ele. Que você seja guiado pelo Espírito Santo em toda a verdade. Que você viva o doce amor, a consolação, a presença e a fortificação do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus Pai, a presença do Espírito Santo em nós e a graça que alcançamos através de Cristo Jesus esteja sobre nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Se possível, dá um abraço nesse seu irmão. Deseja a ele a paz. Fortaleça ele e diga: eu vou te ajudar. Amém.